Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa. Excelência em louça sanitária. Olá pessoal, nós estamos começando mais uma entrevista gostosa e eu estou tendo o prazer, o imenso prazer de receber aqui o Dr. Cláudio Stout. Para a gente é uma alegria muito grande, um profissional de primeira grandeza. Eu vou colocar depois, no final, ele é neuroradiologista. Eu vou colocar no final para vocês que ainda não conhecem, né, o currículo do Dr. Cláudio realmente merece aí ter uma divulgação ampla para vocês verem. Ele está sempre indo fora do país aí, fazendo cursos, se especializando para trazer o melhor para nós aqui. E nós o convidamos hoje para falar do aparelho de tomografia computadorizada que a Santa Casa ganhou, do governo estadual, e requer, né? A gente precisa de um profissional da altura dele para que fale um pouquinho do potencial do aparelho que nós temos aqui dentro da Santa Casa, porém, a gente precisa explicar que precisa de profissionais, né? A gente precisa que eles se autopaguem para que a população tenha acesso a esse equipamento tão primordial aqui na Santa Casa de Andradas. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo e muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui na Web TV Andradas Hoje. Oi, Rosângela. Não, primeiramente, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar algumas coisas de forma bem prática, tentando que o indivíduo que não é da área médica entenda pelo menos o básico da potencialidade desse aparelho que nós temos aqui hoje em Andradas. Obviamente que muitas coisas nós vamos falar de forma aproximada, Sim. Porque tem muita física nesse meio. Na verdade, esse aparelho tem muito mais física que medicina. Uhum. E, obviamente, todos esses avanços físicos conseguiram construir esses aparelhos que dão uma imagem fantástica para nós poder estudar melhor as patologias. E conforme nós vamos estudando melhor, a chance de o tratamento ser melhor, do diagnóstico ser mais preciso, é muito melhor. Com e certeza. Isso vai favorecendo a saúde da nossa região aqui. E é muito importante, né, doutor Cláudio, a Santa Casa de Andradas, uma cidade aí com 42 mil habitantes, ter um equipamento de esporte. Sim. Então, eu vou falar alguma coisinha. Isso aí vai sair aí na tela, talvez, aí para vocês. Que o aparelho nosso é uma tomografia computadorizada, multi-slice. Multi-slice é um termo em inglês, quer dizer multicortes, multifatias, porque na tomografia a gente vai cortando por fatias o corpo humano, aquela região que nós queremos estudar. Os primeiros aparelhos antigamente só faziam o corte nesse sentido que a gente diz transversal, axial, tá? Mas a gente tinha problemas para ver em outros planos, para ver assim, nesse sentido que é o sagital e nesse sentido que é o coronal. Agora, com esse aparelho que ele é muito mais moderno, nós conseguimos fazer cortes axiais muito finos
Então a gente está fazendo várias fatiazinhas que vão sendo empilhadas, e nós fazemos um volume daquela região que nós estudamos, no sentido transversal. Só que como as fatias são muito fininhas, nós podemos fazer reconstruções tridimensionais e em qualquer plano que nós quisermos. Pode ser no plano coronal, pode ser no plano sagital, que é assim nesse sentido assim, e pode ser no plano que nós quisermos, quando nós temos esses aparelhos mais modernos. Isso quando nós tínhamos o primeiro aparelho que nós tínhamos aqui, ele só tinha praticamente um corte apenas. Então nós tínhamos dificuldade para fazer isso. Agora, esse aparelho novo nosso, é um aparelho moderno da Siemens, é o GoUp, o aparelho chama-se GoUp. Nós conseguimos em cada corte, cada giro que o aparelho faz, nós conseguimos fazer, ao invés de um corte, 32 cortes. Nossa. Se nós usarmos interpolação de matriz, que não vamos entrar nesse detalhe aqui, nós podemos chegar, às vezes, a 64 cortes. Isso melhora muito a qualidade de imagem, o tempo de exposição do paciente. Aqueles pacientes que não colaboram durante o exame, mexem durante a aquisição, porque o ideal é que quando o indivíduo vai fazer uma tomografia, ele fique imóvel. Muitas vezes não consegue, muitas vezes nós não podemos anestesiar. E às vezes o aparelho como aquisição, esses novos, é muito mais rápido. Esses artefatos de moção, porque quando a pessoa move, para tentar vocês entenderem, eu estou fazendo aquelas várias fatiazinhas. Quando ele move, uma daquelas fatiazinhas, ela pode sair do lugar. E para cá, para lá, para cá, dependendo da moção dele. Quando reconstrói a imagem, fica aquela imagem fora de foco. Então, às vezes, a gente perde um pouco a resolução da imagem. Como a aquisição é muito rápida, nós conseguimos melhorar muito isso, tirando a necessidade de se fazer uma anestesia ou uma sedação no paciente, deixando, além de muito mais seguro o exame, muito mais diagnóstico para o paciente, e muito mais rápido, né? Com certeza. O aparelho está aqui já há quanto tempo, doutor? Bom, esse aparelho a gente recebeu, né? Nós conversamos já há muito tempo atrás, quando tinha o primeiro aparelho. Eu até esqueci o nome de um deputado que esteve aqui, mas a gente pediu que talvez seria bom ter tomografia, a gente deixou alguns dados de algum aparelho bom, aquilo foi levado, eu não tenho certeza se isso teve alguma importância ou não, mas depois o governo de Minas resolveu liberar várias tomografias para as principais cidades de Minas Gerais. E a configuração veio mais ou menos dentro daquilo que a gente havia colocado. Pleiteado. Tá? Pleiteado. Isso foi excelente, porque nós saímos de um aparelho bom, sem dúvida. Ele teve uma atuação durante anos aqui em Andradas muito importante, mas hoje nós estamos com um aparelho muito mais superior, muito mais, com a potencialidade muito grande para se fazer os exames. Então, não é todos os exames que ainda nós vamos conseguir fazer com esse aparelho, por questões ainda que nós temos, que são questões mais financeiras, de acerto de convênios, de acerto com o SUS, mas aos poucos nós vamos tentar cada vez mais trazer as melhores coisas para que esse aparelho nosso possa fazer. Esse aparelho aí, doutor, vai estar disponível a toda a população? Sim, esse aparelho ele vai aparecer aí na apresentação algumas coisas técnicas, só para a pessoa ter uma noção de imagem, de como é feita a imagem. Quando só se tem um detector, os aparelhos antigos, que era um detector grande, cada giro que ele dava no corpo humano, só se fazia uma fatia. Depois foi se melhorando essas questões dos detectores, e hoje nós temos uma fila, ao invés de um detector, nós temos uma fila de 32 detectores, bem menores e bem eficientes. Então, e eles giram, geralmente,
no sentido espiral. Por isso que muitas vezes essa tomografia é chamada de tomografia helicoidal e espiral, que ela vai girando, a mesa move também, a pessoa vai passando, aquela região para ser estudada vai movimentando e o raio-x com os detectores vão girando para captar a imagem daquela região que nós estamos estudando. Então, isso foi um grande avanço que permitiu maior velocidade, maior resolução para esses exames. E, obviamente, que isso vai ser para atender a todos. A todos. Isso é muito importante. Eu vou mostrar em algumas imagens aí para vocês alguma coisa do potencial do aparelho. Hoje, por exemplo, além daquelas patologias que nós estudávamos com a tomografia comum, nós hoje conseguimos fazer muito mais diagnóstico com precisão com esse novo aparelho. Principalmente, nós fazemos fatias muito mais finas. Antigamente, por questões de maquinário, se a gente reduzisse muito a fatia para se fazer uma tomografia computadorizada, nós perdíamos qualidade de imagem, que teoricamente era para melhorar, mas sempre há o ruído mecânico que interferia na imagem. Esses aparelhos novos, nós cortamos bem mais finos, quanto mais fino, melhor a resolução, e não temos aquele grande ruído dos aparelhos antigos. Então, nós temos uma altíssima resolução de imagem. Na minha área, que é neuro, por exemplo, na parte da fossa posterior, que é onde fica o cerebelo, nós tínhamos muitos artefatos ósseos. Hoje, nós reduzimos demais com esses novos aparelhos, né? Então, uma das grandes coisas que a gente quer fazer muito aqui em Andradas, nós vamos começar devagar, porque é o exame mais caro, o aparelho tudo faz, nós temos a equipe que faz, mas são exames mais caros, são exames que vai muito contraste, são exames que às vezes são vários segmentos, e nós vamos ter que estudar uma forma de os convênios se interessarem e tentar, junto ao SUS, ver se eles liberam, porque até hoje não foi liberado pelo SUS. O que é uma pena, né? É uma pena, uma sem pena sombra mesmo, de dúvida. A gente fazer a angiografia por tomografia computadorizada. Antes não ficava boa. Nos aparelhos antigos, demorava muito a aquisição, não se conseguia fazer cortes muito finos, mas hoje não. Hoje nós temos uma resolução de vaso excelente do Angiotac. Só que a gente tem ele é mais lento, porque você tem que estudar. Para estudar angiografia, a gente não basta estudar um pedacinho do corpo, nós temos que estudar um segmento grande. Com certeza. Esse segmento grande, obviamente, equivale muitas vezes a 2, 3, 4 exames, dependendo da região. Nós podemos estudar muito bem hoje uma aorta abdominal, uma aorta torácica, nós podemos analisar muito bem uma artéria renal, para ver nos casos de hipertensão se tem estenose dela ou não, insuficiência renal ou não. Na minha área, que eu sou neuro, né, nós já temos uma imagem muito boa dos vasos do pescoço, artérias e veias, e estudar também toda a vasculatura cerebral, tanto de artérias quanto veias, dando um bom diagnóstico de aneurismas, de oclusões, principalmente aqui no pescoço. E aqui na região nossa, claro, eu trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na USP. Lá nós recebíamos pacientes do Brasil inteiro, até do exterior. Então a gente pegava todo tipo de patologia praticamente lá. Agora, aqui em Andradas, nós temos uma alta prevalência de derrames cerebrais. É mesmo? Temos. Nós temos isso aí. E esse aparelho, ele é muito importante, porque a gente está tentando com a tomografia, claro que não dá para comparar ainda,
que o ideal que falta para nós aqui ainda, um dia precisamos de ter, vamos fazer devagarzinho, passo a passo para ter, nós precisamos ter uma ressonância magnética boa também aqui. Por quê? Porque agora eu vou falar basicamente dos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, que a gente aqui diz aí no popularesco derrame cerebral. Derrame cerebral. Derrame cerebral. Então, o derrame cerebral ele pode ser por entupimento de artérias, bem básico. Pode ser por entupimento de artérias ou pode ser por rompimento de artérias, que seria o AVC hemorrágico, o AVC-H. Mas o AVC-H ele não é o mais frequente. O mais frequente é o por entupimento de artérias. Podem ser grandes, médio calibre e pequeno calibre. Influencia também o grau de pressão do paciente, que não vamos entrar em detalhes aqui, mas isso é importante também. E com esses aparelhos, a gente já consegue detectar muito bem, de forma precoce, não tão precoce quanto a ressonância, mas com esse multislice, a gente já, quando tem uma suspeita de um AVC, de um derrame isquêmico por entupimento, a gente muitas vezes, em menos de 24 horas, a gente consegue tentar já dirigir ao diagnóstico esse. Porque antigamente, com a tomografia antiga, a maioria dos casos, em 24 horas, era normal. A gente não detectava isso aí, só detectava depois de 2 dias. A maioria dos casos. Medicina não tem 100%. Vai ter casos que a gente detecta antes, vai ter casos que demora 2, 3 dias para detectar com a tomografia. Mas hoje não, hoje nós já melhoramos muito. Se utilizar o contraste e nós fizermos o angiotaque junto nessa avaliação bem precoce, o índice de acerto de precisão sobe demais. Infelizmente, caímos naquele problema. A maior parte dos pacientes são SUS, e o SUS não nos paga o angiotaque. Vamos ficar reclamando? Não. Nós temos que tentar devagarzinho ir melhorando isso aí. Não paga o angiotaque, tudo bem, mas a gente está tentando melhorar, está tentando fazer os cortes com a melhor precisão possível. Por quê? O grande problema, o problema crucial de se tratar esses AVCs por entupimento, os chamados AVCs isquêmicos, os derrames isquêmicos, é que o tempo é primordial no tratamento. Para as outras áreas, para não ficar só na minha área, nós podemos fazer angiografia aí da aorta, dar aí diagnósticos aí de dissecção de aorta, que é um diagnóstico necessário e é grave, ver oclusões, ver aí vários tipos disso aí, ver circulação patológica quando é de origem tumoral, então, ver aneurismas. Então, nós podemos, com esse aparelho, o potencial é muito grande. Nós estamos precisando de mais 2 dias de treinamento, porque nós tínhamos 5 dias de treinamento, nós ficamos com o aparelho parado por mais ou menos 4 meses, que poderia estar funcionando, o aparelho estava funcionando. Só para quem está nos assistindo, doutor, e acompanhando, porque a gente sempre divulga a Santa Casa, que a Santa Casa precisa ir muito da gente, por que ficou esse tempo todo parado? É porque, infelizmente, o Brasil é extremamente burocrático. A gente não vai aqui buscar culpado, nada, não é essa a intenção. A intenção é essa. Precisa apenas colocar as coisas como são, Com e o pessoal saber. Porque se não sabe, a concepção e as análises no paralelo são erradas. Com certeza. É por isso a minha pergunta, que é importante a população saber. Então, por exemplo, nós estávamos com o aparelho praticamente desde janeiro prontinho. Tivemos problemas, tivemos que fazer várias adaptações na sala, tivemos que comprar um desumidificador, porque esse aparelho ele é muito bom, mas ele trabalha também de forma muito restrita, não pode ter muita umidade na sala. E nós não conseguimos, na Santa Casa, acertar isso.
Aí a única forma de resolver foi comprar um desumidificador à parte para manter a umidade da sala num limite aceitável. Porque o aparelho automaticamente ele desliga se subir a umidade, depois de um determinado nível. Porque isso cria problema, às vezes, de ferrugem, de mau contato em várias peças eletrônicas finas. E por questões, olha, a questão não é nem tanto do setor de imagem, é que o setor de imagem está junto com o PAN. E alguma das construções do PAN, eu não sei detalhe muito bem, não, outros sabem melhor do que eu, mas é mais ou menos isso. Algumas detalhes de construção ali do PAN não estava batendo dentro das leis da vigilância sanitária, etc, 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 etc. Mas, com bom senso, poderia ter liberado a tomografia, pelo menos para fazer as urgências da Santa Casa. Com certeza. Quanto dinheiro que foi pago nesses 4 meses enviando pacientes para fora. Eu, inclusive, às vezes não tinha quem levasse. Eu, às vezes, estava folgado, eu ia com a ambulância levar o paciente. Você não tinha como levar o paciente. Para ajudar. Porque tem que fazer isso. E poderia tudo isso estar sendo evitado se tivesse liberado. Então, isso poderia ter sido liberado. Com é uma questão certeza. de bom senso. Sim. Porque o nosso serviço, entre aspas, está tudo bem. Né? Claro, precisamos de melhora. Mais para frente vamos ter que fazer uma sala. Já melhorou muito a recepção, já melhorou tudo, mas isso é devagar, não tem dinheiro suficiente para esse investimento. E vai sendo devagar. Sim. Com ajudas, com festas. Sim. Com eventos aí. E aí, acabaram liberando parcialmente, por isso que nós estamos funcionando hoje. Tá? Isso saiu de Pouso Alegre, foi para Belo Horizonte, que é a central da vigilância. Estamos aguardando o resultado definitivo para ver aí como é que vai funcionar tudo isso aí juntamente com o PAN. Mas agora, obviamente, nós vamos vamos ser positivos. Eu acho que é muito pouco provável que por questões de PAN eles voltem a paralisar o nosso serviço diagnóstico. E aí nós temos que chamar a menina... a técnica tem que voltar novamente, sim, né? Application, assim, especialista no aparelho, para voltar os treinamentos da equipe. Nos técnicos nossos. Porque esse aparelho, ele é muito bom, mas ele precisa de um treinamento especial, porque não é um aparelho que qualquer pessoa pode apertar e a gente nem deixa. Porque se fizer um trabalho errado lá, põe a perder um aparelho caríssimo. Com certeza. Pessoal, nós temos aí na Santa Casa, né? Estamos conversando aqui com o Dr. Cláudio Stout, ele é neuroradiologista. Ele está falando para nós da importância desse aparelho que o governo do estado mandou aqui para a Santa Casa, mandou para várias Santa Casas, né? E Andradas foi contemplada, que é a tomografia computadorizada. E a gente precisa conscientizar a população andradense, os empresários, os médicos, enfim, todos, que a Santa Casa é um local que todos nós precisamos e todos nós um dia vamos passar. Mas ela precisa do nosso socorro. Então, o que o Dr. Cláudio está mostrando aqui para nós? O potencial desse aparelho que a Santa Casa de Andradas tem, porém, ele precisa colocar esse aparelho para funcionar. E para isso ele precisa não só de um aumento, né, Dr. Cláudio, do SUS, também dos convênios médicos que a gente tem aqui na cidade e da população, da gente participar dos eventos que a Santa Casa promove, que não são poucos, e, sabe, varam noites aí preparando para fazer, tudo para manter a Santa Casa aberta. E nós temos aí um aparelho de primeira grandeza, né, que foi contemplado aqui para a gente, e a gente precisa, mais do que nunca, nos unir, dar as mãos e, literalmente, ajudar que essa tomografia seja colocada em uso imediatamente para salvar vidas, que esse é o objetivo do aparelho e dos profissionais que eles são. Não é isso, doutor Cláudio? Sim, sim. Então é isso. Esse aparelho, é claro, não existe panaceia. Não existe panaceia. Esse aparelho, excelente avanço, é um grande avanço.
Nós, a princípio, nós não temos condições de usar todo o potencial dele. Esperamos poder, com abertura de convênios, que esses exames especiais sejam contemplados pelo convênio. O SUS vai ser uma batalha difícil, porque o SUS não paga esses exames, não paga. Aliás, o SUS há anos que não tem reajuste. Exatamente, a gente acompanha isso. Sangra a Santa Casa, porque a grande maioria dos exames da Santa Casa são SUS. Sim. São SUS. Mas só quem vive o dia a dia dentro da Santa Casa é que sabe, né, o que realmente ali precisa. Então, foi um convite nosso para o Dr. Cláudio vir falar desse aparelho, um aparelho super sofisticado à sua disposição, você que está nos assistindo aí. Então, vamos ajudar a Santa Casa, vamos cobrar aí os nossos deputados, né, que mandem verbas para cá, porque a Santa Casa é um lugar, acabei de falar, onde todos nós passamos e todos nós precisamos, né? A doença não escolhe hora. Para você cair no hospital, no pronto atendimento, a Santa Casa não tem rotina. Todo dia chega acidentado, com AVC, infartado, e a Santa Casa tem que estar equipada com remédio, com médico, com tudo, né? É um lugar, é um dos locais, para mim, na minha modesta opinião, das entidades aqui da cidade de Andradas, é a que mais precisa que a gente estenda as mãos, porque é um lugar que todos nós passamos e que todos nós precisamos. E a gente quer ter uma saúde digna, e para isso a gente também tem que ser fiel, né, à Santa Casa. Doutor Cláudio, eu queria agradecer muito, imensamente, a sua primeira de muitas entrevistas com a gente aqui, esse bate-papo gostoso, e gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais para quem está nos assistindo. Bom, na verdade, quem agradece é a gente, porque se a gente não tem uma abertura para poder dar a informação, não adianta. Nós podemos estar, não é o caso, mas é apenas uma comparação. Nós podemos estar com o melhor serviço lá na Santa Casa, mas se ele não for divulgado, não for difundido, bem difundido, com seriedade, não é com certeza. Por marketing, não. Difundido aquilo que possa ser feito. Portanto, tudo que eu falei aqui, nós vamos fazer devagar. A angiografia, infelizmente, nós hoje não temos condições de liberar. Pode ser aí um caso extra, um caso aí que pode chegar lá, que o indivíduo traga contraste, tudo bem, a gente faz. Mas o contraste é caro, muitas vezes a dose é maior, muitas vezes o exame ele é mais de um segmento, mas a gente vocês vão ver algumas imagens que vão passar da angiografia por tomografia, vão ver aí a aorta abdominal, vão ver a aorta torácica, vão ver aí os vasos cervicais e vão ver também, por exemplo, uma reconstrução aí de crânio, da abóbora craniana muito boa que esse aparelho faz. Isso nós já estamos fazendo. As reconstruções de coluna, para a coluna está ficando linda. Reconstruções de crânio, todo paciente que tem trauma, principalmente... Já aqui, sendo usado aqui. Não, isso aí já faz de rotina. O grande problema, na minha área, dos outros também, né? Mas vamos falar também, com certeza. Mas eu não vou deixar para outros falarem, mas na minha área é a angiografia, porque não é só para o AVC. Nós podemos dar um diagnóstico excelente de um aneurisma cerebral. Nós podemos fazer segmento pós-operatório de aneurisma cerebral. Nós podemos fazer segmento de endarterectomia de carótida aí, que foi operado por oclusão. Então, com a angiografia funcionando, nós podemos fazer o diagnóstico mais precoce do AVC hiperagudo, em contraste com a angiografia. Isso nós podemos fazer desde que o bendito SUS comece a contemplar com a gente e a gente tenha sucesso com os convênios, né? Para que seja aberto, se houver interesse, que nós estamos fazendo. E aqui estamos com o aparelho top. Com certeza. Aparelho top. Então, para fazer um exame desse, vai ter que fazer em outros locais, longe, viagem. E não tem necessidade disso. Não tem um profissional especializado altamente nessa área. Com certeza. Tá? Então, para nós, a questão hoje não é de aparelho.
potencial existe. Nós precisamos de condições de colocar Em funcionamento. essa potencialidade em prática. Sim. Mais uma vez, a gente agradece a presença do Dr. Cláudio Stout aqui. Agora, no final, nós vamos colocar aí o currículo do Dr. Cláudio, que se eu fosse ler aqui, eu ia levar uns 5 minutos. Então, eu vou colocar para vocês aí, para vocês verem o grande profissional que a gente tem aqui na Santa Casa de Andradas, né, e o aparelho de ponta que nós temos aqui também. Para isso, a gente precisa, né, de mais apoio para que a Santa Casa continue viva e cuidando de você, de mim e de toda a população de Andradas. Dr. Cláudio, sucesso aí, conte com a gente sempre, nosso espaço sempre aberto aqui para vocês. Então, só gostaria de... Então, queria, então, obviamente, por ter esse espaço, Com certeza. te agradecer muito, Imagina. obviamente, pelo espaço aberto, que isso é importante, sem divulgação, claro, tem que ser divulgação séria. Séria, com certeza, A gente comprometida brinca, com a informação, né? Mas a informação tem que ser séria. Sim. Tem que divulgar aquilo que tem condições de fazer. Com certeza. Tudo que eu falei aqui, muitos nós já fazemos já, e alguns nós vamos começar com o tempo fazer, vai demorar mais ou menos da nossa habilidade pessoal em conseguir vender isso aí, do pessoal entender, e queira ou não queira, a Santa Casa precisa, se nós formos depender puramente de SUS, de entrada puramente de setor público, que é importantíssima, mas Andradas está chegando na hora que a população, aqueles que realmente têm alguma condição e coloque confiança no trabalho de quem está na Santa Casa. Com certeza. Tem o e nosso endosso. faça um grande grupo também, preste uma ajuda na medida do possível de cada um. Porque a Santa Casa realmente precisa para nós darmos passos melhores na medicina. Sem Com sombra de certeza. dúvida. Para cuidar da saúde, Então, né? muitíssimo obrigado, Rosângela, e parabenizar por toda a tua estrutura que você tem aqui. Obrigada. Parabéns. Obrigado, doutor. Como eu disse no início e agora, espaço sempre aberto. A gente sempre foi parceiro e será parceiro aí da Santa Casa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de toda essa explanação que o Dr. Cláudio Stout fez. A gente agradece você que ficou até agora aí com a gente. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, põe aí nos comentários que a gente encaminha para o Dr. Cláudio. Fiquem com Deus e até a próxima, se ele, Deus, assim nos permitir. Tá lá.